Beleza, então boa tarde a todos. Hoje a gente vai começar, digamos, com a segunda parte, digamos assim, né, da nossa disciplina, que ainda é sobre variáveis aleatórias, né, mas que tudo vai ser usado lá em, em processo estocástico, né? Deixa eu só abrir aqui o livro. Tá, então, pegando aquele livro, deixa eu botar para compartilhar aqui, rapidinho. Tá, então, pegando o livro, nós vamos passar para o capítulo 5 agora, que é distribuições conjuntas. Aqui tem o capítulo 5 e o 6, que eles são, na verdade, como se fosse um capítulo só, né? Só que, que é quando a gente vai estar falando do tratamento de mais de uma variável aleatória ao mesmo tempo. Só que no capítulo 5 a gente vai estar falando especificamente de duas variáveis aleatórias, que a gente chama de variáveis aleatórias conjuntas. Vai estar trabalhando, então, com duas, vendo todos os conceitos com duas variáveis aleatórias, e no capítulo 6 a gente vai generalizar para N variáveis aleatórias. Então, o capítulo 6, se não me engano, ele é bem curto aqui, né? O capítulo 5 que ele é mais extenso. Então, a gente vai começar falando sobre isso, né? De duas variáveis aleatórias ao mesmo tempo, né? Aí hoje eu vou seguindo aqui o livro online e vou fazendo usando o quadro branco aqui do computador, né, para a gente ir conversando. Tá, então, a ideia, acho que tem alguém pedindo para entrar um momento. Tá. Então, a ideia básica é que, em muitas situações, né, a gente observa mais de uma variável aleatória do mesmo experimento, né? Então, eu vou executar um experimento aleatório, e nesse experimento aleatório eu não vou observar apenas um elemento. Vou analisar vários. Vou, por exemplo, medir informações. Medir informações sobre, por exemplo, um processo de produção de algum composto químico. Então, meu experimento aleatório é ficar medindo aquele composto ali. Só que eu vou medir não só um elemento, normalmente a gente vai medir vários, vai medir a temperatura que está, vai medir a pressão que está ali dentro daquela caldeira, digamos assim, vai medir se a quantidade de cada componente está adequada, medir, assim, enfim, tem vários elementos, várias coisas que a gente pode estar medindo ali. É uma forma, num processo de comunicação, eu vou. Aquele exemplo que a gente já deu sempre, né? Vou enviar um pacote pela rede. E aí, nessa transmissão, podem ter erros, e esses erros vai fazer com que eu perca aquele pacote, eu preciso retransmitir de novo. Então, nesse experimento, para cada pacote que eu for enviar, eu posso estar medindo, por exemplo, qual é a intensidade do ruído e quantos bits estão chegando errado do outro lado. Então, eu posso medir dois caras ao mesmo tempo, né? E tem dezenas de outros exemplos que a gente pode dar, né, de um experimento aleatório em que eu tenho mais de uma variável aleatória ao mesmo tempo. Eu observo. Lembrando, quando a gente fala em variável aleatória, significa que eu vou observar aquele meu experimento aleatório, e em cima daquele experimento aleatório, eu vou fazer mapeamento para o eixo real, né? Então, eu vou pegar ali o resultado que saiu e mapear para um número real. Aquele resultado que saiu, a ideia é que eu posso aplicar duas funções diferentes. Vou ter uma função x, que é a minha variável aleatória x, vai mapear para um número real.
posso ter uma outra função y que vai mapear aquele resultado para um outro número real. Então, por exemplo, dar um exemplo bem simples, né, para a gente entender bem, é jogar o dado para cima e observar a face. A minha primeira variável aleatória x, contar o número de pontinhos ali na face do dado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a minha função da variável aleatória x. A minha variável aleatória y, checar se a quantidade de pontinhos ali na face do dado é par ou ímpar. Aí o y vai ter o resultado 0 ou 1. 0 se for par, 1 se for ímpar. Então agora eu estou com duas variáveis aleatórias. E assim, eu observo duas variáveis aleatórias não para tratar de forma separada, mas a ideia é que a gente vai tratar as duas variáveis aleatórias de forma conjunta. Né? Então a minha função massa de probabilidade, ou função densidade de probabilidade, né? Pensando, usando os dois como sinônimo aqui, mas lembrando que vale tanto para o caso discreto contínuo, fazendo as devidas observações, a gente fez várias vezes, né? A minha função ela vai estar trabalhando com as duas variáveis aleatórias ao mesmo tempo. Então, qual é a probabilidade da minha variável aleatória x assumir um determinado valor e a y assumir um outro determinado valor? Então, eu estou com duas variáveis aleatórias, eu estou perguntando as duas ao mesmo tempo. É como se eu jogasse, eu joguei um dado e joguei uma moeda. Qual é a probabilidade de que o dado saiu um número acima de 4 e a moeda saiu cara? Então, vou fazer a pergunta as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui no caso, a gente está mapeando tudo para a variável aleatória. Então, qual é a probabilidade da variável aleatória assumir um valor x e a variável aleatória y assumir o valor yzinho aí, que é um número? Então, é isso que a gente está perguntando e é isso que vai ter na nossa função densidade de probabilidade, que obviamente vai estar em cima do conjunto de resultados possíveis, onde esse conjunto de resultados possíveis vai ser dado pelo par ordenado do conjunto dos resultados possíveis para x e para y. Né? Então, essa é a ideia. Deixa eu ter um, só para... Acho que tem aqui um... Então, aqui, pegando essa figura bem aqui. Então, eu tenho aqui nesse eixo a variável aleatória x, e aqui nesse outro eixo a minha variável aleatória y. Cada ponto aqui nesse plano vai ser um resultado que é conjunto dessas duas variáveis aleatórias, né? É o ponto com dois caras, ponto ordenado aqui, né? Então, ou o valor de x e ou o valor de y. Então, bem aqui, por exemplo, é x valor 1 e y valor 1 também. E a pergunta é qual é a probabilidade, então, de que eu vou executar o experimento, eu vou observar as duas variáveis aleatórias, e para a primeira variável aleatória x o valor vai ser 1, e para a variável aleatória y o valor vai ser 1 também. Aí, esse cara aqui, essa altura desse cara aqui, vai ser exatamente essa probabilidade se eu estiver trabalhando no discreto, né? Então, da mesma forma como a gente trabalhava no discreto com uma única variável aleatória lá, e a altura da minha seta era a probabilidade, aqui no caso discreto com duas variáveis aleatórias, também é a mesma lógica. A diferença é que agora os meus resultados possíveis discretos, né? Eles não estão na linha, aqui no eixo real, né? Numa linha. Eles estão agora em cima de uma reta, da reta real. Eles estão agora num plano que é real com real. E aí, qualquer valor aqui, discreto, ele vai ter uma chance de ocorrer, vai ter uma probabilidade para ele. Né? Para alguns valores vai ser zero. Então, qual é a probabilidade de que para a variável aleatória dessa figura aqui, ocorra para x o valor 3 e para y o valor 3. Seria o ponto bem aqui. Aí, para esse caso, é zero. Não tem como x ser 3 e y ser 3. Aí, Tá. Aí, esse ponto aqui, ele é zero. Ele pode ser zero por dois motivos. Ele pode ser zero... Não, por três motivos. Ele pode ser zero ou porque o x não pode ser 3, o y pode, mas o x não. E aí, como eu quero as duas coisas ao mesmo tempo, né? Essa minha conjunta ela é sempre com o e. O x, y e
o y, o x isso e o y aquilo. O x assume um determinado valor e o y assume outro determinado valor. Então, de repente, o x pode assumir valor 3, o y pode assumir valor 3, mas o x não, e aí então o e vai dar 0. Pode ser que o x tem valor 3 e o y não, e esse cara vai dar 0. Ou pode ser que os dois dão valor 0. Os dois não tem como ocorrer nem x3 nem y igual a 3. Eles vão dar valor 0. E para onde pode ocorrer esse par que eu estou pedindo, aí eu vou ter valores de probabilidade diferentes de 0. Então, essa altura bem aqui, qual é a probabilidade do x igual a 0 e do y também igual a 0? Esse ponto bem aqui, qual é a probabilidade de que o x, né, é igual a 1 e o y é igual a 0? Esse outro bem aqui, qual é a probabilidade de que o x é igual a 1 e o y é igual a 2? E assim vai. Então, nesse plano, eu vou ter todos os resultados possíveis e a altura em cima de cada ponto desse plano vai ser a minha probabilidade. A gente pode também representar, aqui no caso discreto, também é fácil representar para uma tabela, né? Se não tiver muitos valores também, né? Então, uma tabelinha, ela vai me dar, ela é, digamos que assim, ideal a gente representar o caso discreto para quando eu tenho poucos resultados, né? Então, aqui, nesse sentido, eu tenho uma variável aleatória, na horizontal uma variável aleatória, na vertical outra variável aleatória, né? Cada linha é um possível resultado para a variável aleatória aqui, no caso meu x, e cada coluna é um possível resultado da minha variável aleatória aqui, o y. Então essa linha aqui são os possíveis resultados em que o x é igual a 0. Essa segunda linha são os possíveis resultados em que o x é igual a 1. Na primeira coluna, os possíveis resultados em que o y é 0, possíveis resultados onde o y é 1, possíveis resultados onde o y é 2. E se eu pegar exatamente um elemento, né, da minha tabela, é olhar exatamente um ponto aqui do meu plano. Então, esse elemento aqui é x igual a 0, y igual a 0. Qual a probabilidade, então, de x igual a 0 e y igual a 0? É 1/6. Qual a probabilidade de x igual a 0 e y igual a 1? 1/4. X igual a 0 e y igual a 2? 1/8. E assim vai. Então, assim vai ser dada a minha função densidade de probabilidade ou função máxima de probabilidade conjunta, sempre para dois valores ao mesmo tempo. Né? Pode ser representada com gráfico, como tabela, ou pode ser dada por uma função, como, deixa eu ver algum exemplo aqui. Então, pode ser dado como uma função, como por exemplo aqui. Tá, não está dado, mas aqui, por exemplo, só P de x e P de y, que a gente vai já falar. Então, esse é o nosso caso conjunto. Nós temos a função densidade de probabilidade, ou função massa de probabilidade, como alguns livros utilizam por causa discreto, onde eu vou ter qual é a probabilidade do x, um valor, e o y igual a outro valor. Como a gente está falando de probabilidades, tem que respeitar os axiomas da probabilidade. Então, se eu somar tudo, tem que dar valor 1. Se eu somar todas as probabilidades no x e no y, tem que dar valor 1. E se eu não posso ter valores negativos, né? O menor valor é 0, e o valor máximo vai ser 1, que é exatamente quando eu somo todo mundo, né? Então, não atende os três axiomas lá da probabilidade. Os dois primeiros, na verdade, axiomas da probabilidade. Se eu estiver trabalhando quando eu somo todos os meus valores, a gente atende aquele terceiro axioma que é de que cada ponto ele é disjunto do outro. Então basta eu somar tudo. Eu não vou ter interseção entre eles. Né? E toda vez que a gente for definir um evento dentro do
dessa minha função necessária de probabilidade dentro das conjuntas, a gente vai definir esse evento passando qual é a faixa de valores para x e para y. Então, basicamente, aqui eu estou dizendo, olha, qual é a probabilidade de sair um resultado, agora o meu resultado é um par ordenado, né, x, y, que pertence a um certo A, ou seja, que pertence a uma certa área daquele meu plano lá. Então, vou definir aqui uma certa área nesse plano. Então, qual é a probabilidade de sair um resultado que pertence a essa área? Aí o que eu vou fazer? Eu vou somar todas as probabilidades de todos os pontos discretos ali dentro daquela área. Né? Como eu estou aqui no caso discreto, aí é somatório mesmo, é somar tudo. Então, isso está sendo dado aqui. Eu vou somar as probabilidades para todos os pontos que pertencem àquela área ali que eu especifiquei. Obviamente, dentro da minha imagem XY ali, né? Se eu especificar alguma coisa fora do que é possível, vai ser zero essa probabilidade. Tá? E aí essa probabilidade aqui é a interseção, então, do x, a minha variável era x igual ao valor x que eu estou passando, com y igual ao valor y que eu estou passando. Muitas das vezes, os problemas reais que a gente tem, eles já nos dão mais de uma variável aleatória, né? A gente estava falando. Inclusive, para muitas situações, a gente acha primeiro a função de necessidade de probabilidade conjunta, e depois que eu tenho essa conjunta, eu quero saber separado. Então, aqui, está falando, olha, eu observei meu experimento aleatório, peguei lá x e y, onde x era, por exemplo, a temperatura lá do meu forno, estou fabricando ali alguma peça, x é a temperatura, y é a pressão ali dentro do forno. E eu montei minha função conjunta das duas. Eu sei qual é a probabilidade do x, y e o y aquilo. Né? Mas eu quero perguntar, olha, qual é a probabilidade do x estar numa determinada faixa de valor, independente do que ocorre com y? O y não me importa, eu quero saber temperatura. Agora eu preciso analisar a temperatura. Então, qual é a probabilidade de que a temperatura está acima de 300 graus? E a pressão, tanto faz. A pressão não é importante para mim. Só quero saber a temperatura. Ou o caso contrário. Eu só quero saber a temperatura, a pressão entre tanto e tanto, e a temperatura não me importa. Então, quando a gente faz perguntas nesse formato, a gente diz que está trabalhando com as marginais, com as funções de densidade e probabilidade marginal. Então, a função de densidade e probabilidade marginal de x é achar a função densidade de x daquela conjunta ali, onde eu só vou me importar com o x, o y não importa. Né? Então, essa é a marginal de x. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e para cada possível valor de x, eu vou acumular todo mundo que tem aquele x específico, independente do que ocorre com y. Então, aqui nessa somatória, a lógica é essa. Ó. Eu fixei um x, o y, para tudo que é possível. Para todos os valores de y possíveis, eu vou somar. Eu vou pegar os pares ordenados e vou somar. Então, eu vou acumular todo mundo. Aí, o resultado vai ser a minha função, vai ser a minha probabilidade marginal para x. Ou, caso contrário, a probabilidade marginal para y. Eu vou fixar o y e o x eu vou somar para todo mundo. Então, aqui no exemplo da tabela. Então, qual é a minha função dessa probabilidade marginal para x? Então, para x, eu tenho x igual a 0 e tenho x igual a 1. Eu estou falando na marginal, então significa que o y não me importa, só importa x0 e x igual a 1. Eu vou construir uma função de densidade que é exatamente como a gente estava falando até antes da aula de hoje, é uma única variável. Então, qual é a probabilidade do x igual a 0? X é igual a 0 quando y é igual a 0, quando y é igual a 1, quando y é igual a 2, e essas são as probabilidades. Então, soma essas três probabilidades. Essas três probabilidades me dão x igual a 0. Para x igual a 1, essas três probabilidades aqui. Soma as três, elas me dão a probabilidade de x igual a 1.
Então, a probabilidade de x igual a zero é soma aqui. A probabilidade de x igual a 1 é soma aqui. Essa é a minha função marginal de x. E a marginal de y? Então, y tem 3 valores. Pode ter um desses 3 valores, né? 0, 1 ou 2. Qual é a probabilidade de y igual a zero? Pode ser y igual a zero com x zero, que é a probabilidade de 1/6, y0 com x1, probabilidade de 1/8. Ambos os casos, o y é igual a zero, que é o que me importa. Então, soma os dois. Para y igual a 1, a mesma ideia. Soma os dois. Para y igual a 2, soma os dois. O resultado de cada um vai dar as probabilidades de y0, y igual a 1, y igual a 2, que é a minha marginal. Se eu tiver aqui no gráfico, a mesma ideia. Eu vou somar todo mundo. Ou aqui na vertical, ou na horizontal, né? Vai depender do que eu estou calculando, né? Se eu quero, por exemplo, aqui para y, então qual é a marginal de y? Também y pode assumir valor zero. Tudo aqui, nesse sentido, para zero, é y igual a zero. Então, eu tenho essa probabilidade aqui, que é y0 e x0. Tenho mais esse outro aqui, que é y1, que é y0 e x1, né? Aqui é y0 x0, aqui y0 x1. E daqui para frente é tudo zero, não tem mais nada para somar. Então, a soma dos dois dá o valor para y. Para y1, tem y1 e x0, y1 e x1, né? Somos dois. Para y2, esse aqui, que é y2 e x0, esse outro que é y2 e x1. E você vai. E se for para o x, aí eu vou trabalhar aqui, né? Então, x0 é esse aqui, esse e esse aqui. Somos três. x1, esse aqui, esse, somos três. E assim vai, né? Então, são três formas diferentes de a gente estar vendo, né? No gráfico, na tabela ou na equação, onde na equação eu vou trabalhar lá com a somatória, sempre fixando aquele cara que é a marginal que eu quero e acumulando tudo para o outro lá que não me importa, digamos assim, né? Assim, o não me importa é no sentido de que qualquer valor é possível e por isso que eu acumulo tudo para ele, né? Então, na marginal de x, o y, qualquer valor para mim está ok. Na marginal de y, qualquer valor de x está ok. Essa é a minha função densidade marginal. Ou a minha função de probabilidade. E a gente pode aplicar aqui em cima tudo que a gente já falou de variável aleatória e probabilidade e tudo mais. Então, para esse gráfico aqui, qual é a probabilidade de x igual a zero e y menor ou igual a 1? X igual a zero é esse cara aqui, né? Então vai estar aqui, aliás, aqui nessa linha, x0 está aqui, y menor do que 1, y menor do que 1, menor ou igual a 1, tem esse e esse outro, né? Deixa eu botar aqui no que é melhor para explicar. Então, vamos estar com duas variáveis agora, né? A gente está no plano. Aí eu tenho o eixo x e y, cada eixo de uma variável aleatória. E eu tenho os possíveis valores, né? Cada pontinho aqui é um par ordenado desse meu possível resultado. Aí está perguntando agora qual é a probabilidade de x igual a zero, né? X igual a zero, x igual a zero e y menor ou igual a 1. Então eu vou identificar quais são os resultados que tem isso aí. Então x igual a zero tá aqui, né? Todos esses aqui, x é igual a zero. Y menor ou igual a 1, y menor ou igual a 1 são todos esses resultados aqui. Quem está na interseção dos dois? Quem está na interseção dos dois é o que está aqui dentro. Então, esses dois me dão o resultado que eu quero. É isso que está aqui. Para de x igual a 0 e y menor ou igual a 1. Então, é
probabilidade de xy para 0 e 0 e para xy 0 e 1. Aí eu vou, somo só as duas probabilidades, 5 sobre 12 avos, esse resultado. Achar a marginal de x e y. Achar a marginal de x e y é como a gente falou. Primeiro, eu vejo possíveis valores para x, então x assume 0 ou 1, y 0, 1 ou 2. Para cada possível valor de x, eu vou achar a probabilidade. Né? Então, a probabilidade para x0, então, é quando x é 0, y0, x0, y1, x0, y2. Aí somos os três resultados, 3 sobre 24. Da mesma forma, eu faço para quando x é igual a 1. Aí eu vou ficar com essa função marginal para x, para quando x é igual a 0, esse valor, para quando x é igual a 1, esse valor, qualquer outra coisa é 0. Para y, a mesma ideia, tem três possíveis valores, eu vou acumular aqueles três, todo mundo para aqueles três possíveis valores. Né? A y é igual a 0, 7 sobre 24, y igual a 1, 5 sobre 12, y igual a 2, 7 sobre 24. Qualquer outra coisa dá 0 resultado. Esse aqui é só a continha do que a gente falou ainda agora aqui, né? A terceira, achar a probabilidade de x igual a 1, dado que x é igual a 0. Aí agora a gente entrou numa condicional, né? Aí qual é a regra da condicional? É a probabilidade da interseção dos dois dividido pela probabilidade da minha condição, né? Então, nesse caso aqui, quer saber qual é a probabilidade? Qual a probabilidade de x igual a 1? Não, y igual a 1, dado x igual a 0. Então, essa condicional, a gente vai aplicar aquela regra lá. Essa é a probabilidade do y igual a 1 e x igual a 0. Então, a interseção dos dois dividido pela probabilidade só da condição. Probabilidade de x igual a 0. E o que eu tenho aqui? O que eu tenho é que em cima aparece a minha função conjunta. Né? Então, em cima o que eu estou perguntando é a conjunta. Probabilidade xy, né? Do que? Do meu x0 e do y igual a 1. Aí eu vou e olho na minha função conjunta, se eu tiver. No caso aqui eu tenho. E embaixo, o que é embaixo? Embaixo é a minha marginal do x. Aí eu vou calcular a marginal e coloco aqui. Então, no caso, isso daqui, né? Então, em cima é a minha conjunta e embaixo é a marginal. E sempre vai aparecer nesse formato, quando a gente estiver trabalhando com variáveis aleatórias conjuntas e cair numa condicional das duas variáveis, em cima vai aparecer a conjunta e embaixo a marginal. Então, a conjunta de 0 e 1, embaixo a marginal só com x. Aí 0 e 1 é 1 quarto, olhando lá a minha tabelinha, né? 0 e 1, x0, y1, 1 quarto. E a marginal para quando x é 0 é somar todo mundo aqui, né? Aí 1 quarto sobre 13 sobre 24. Aí 6 sobre 13 é o resultado. E aí vem a última pergunta, que já adiantando também é o que a gente vai ver um pouquinho agora, é x e y são independentes, então tem duas variáveis aleatórias. Essas duas variáveis aleatórias, para essas duas variáveis aleatórias existe uma conjunta, né? Uma distribuição conjunta. Eu quero saber, essas duas variáveis aleatórias são independentes? Eu posso, por exemplo, construir uma tabela, um gráfico desse, com dois dados, certo? Minha variável aleatória x é o dado 1, a variável aleatória y é o dado 2. Eu vou ficar jogando os dados para cima e vou ficar vendo os possíveis resultados e calculando suas probabilidades. Eu vou ficar com uma tabela 6 por 6, né? Cada dado tem 6 faces, e vou ter ali, então, 36 resultados possíveis, né? E assim vai. Quando eu for calcular, então, qual é a probabilidade de que o dado 1, o x1,
é 1 e o x2 também é 1. Então, qual é a probabilidade de que nos dois dados saíram resultado 1? 1 e 1. O que eu vou fazer? Sem nem pensar em probabilidade conjunta, nada. Estou apenas perguntando, olha, joguei o dado 1 e joguei o dado 2 ao mesmo tempo. Eu quero saber qual é a probabilidade de que o primeiro dado deu 1 e o segundo dado também deu 1. Aí como é que a gente vai fazer? A gente vai, olha, eu quero isso e aquilo outro, eu quero a interseção dos dois. Primeira coisa que eu sei é que os dados são independentes. O que saiu num não vai influenciar no outro. Como eles são independentes, a nossa regrinha básica lá quando eles são independentes é que eu multiplico as duas coisas. Então, se eles são independentes, significa que eu vou multiplicar. Qual é a probabilidade de que o dado 1 deu 0 vezes a probabilidade de que o dado 2 deu 0, não, deu 1, né? A probabilidade de que o dado 1 deu o valor 1 vezes a probabilidade de que o dado 2 também deu 1. E qual é a probabilidade de cada um deles? É um sexto. São aqui prováveis, admitindo um dado ali não viciado. Então, um sexto para cada. É 1 sobre 36 avos é a probabilidade. E a mesma lógica eu vou aplicando para achar todos os outros casos iguais. Que no final vai dar 1 sobre 36, que faz sentido, que tem os dados são equiprováveis, independentes. Não tem nenhum resultado com peso maior que o outro. Então, 36 resultados possíveis. Então, eu vou pegar a probabilidade máxima de 1 e dividir por 36, né? 1 sobre 36 para cada. Então, para fazer essa conta, essa análise, o básico para poder fazer essa conta, né, é entender que os dados são independentes. Se eles não fossem independentes, eu não poderia simplesmente multiplicar os dois, né? As duas probabilidades, do dado 1 e do dado 2. Eu teria que calcular de uma outra forma. Então, se eles são independentes, significa que basta multiplicar. Então, se essas variáveis aleatórias forem independentes, significa que cada resultado desse é direto à multiplicação das marginais. Então, por exemplo, eu quero saber se a aleatória x e y, se elas são independentes. Se elas são independentes, significa que esse resultado, 1/6, tem que ser o produto de quando x é igual a zero com y é igual a zero. Aí eu vou lá na minha função e vejo. X igual a zero, probabilidade é 13 sobre 24. Y igual a zero, probabilidade 7 sobre 24. Aí eu tenho que multiplicar os dois e verificar se dá 1/6, né? Então, o produto dos dois aí, vou até fazer aqui para confirmar, né? É 13 vezes 7 dividido por 24, dividido por 24 de novo. Então, 0,1579, gravem esse resultado, 0,1579. E agora 1/6, 0,16. Ah, deu próximo, um deu 0,1529, 0, não, tem que dar igual. Se forem independentes, o resultado tem que ser exatamente o mesmo número, a mesma probabilidade. Não deu igual, então significa que eles não são independentes. Significa que esse 1/6 não é simplesmente eu multiplicar a probabilidade de x0 com a probabilidade de y igual a zero. Então, como o resultado não é o mesmo, se eu multiplicar, os dois não são independentes. As duas variáveis aleatórias não são independentes. Se eu percebesse que para todo mundo bastava eu multiplicar, aí eu poderia indicar que eles são sim independentes. As duas variáveis aleatórias são sim independentes. Entendido até aqui? Inclusive, isso é uma das situações em que a gente consegue construir a distribuição conjunta a partir das marginais. Então, aqui, né, a gente está vendo, ó, distribuição conjunta é quando eu tenho as probabilidades para o par ordenado, e a partir de que eu tenho a conjunta, eu consigo calcular as marginais, simplesmente fixando uma variável e assumindo qualquer valor para outra. Então, eu acho as marginais. Eu consigo sempre achar as marginais para qualquer função densidade de probabilidade conjunta.
Eu sempre consigo achar as marginais. E o inverso, eu tenho as marginais e eu quero achar a conjunta. Então, eu só consigo achar a conjunta se eu tiver alguma informação a mais para me ajudar a fazer isso. Porque quando eu estou aqui, né? Olha, eu tenho a probabilidade de x, a marginal de x. Então, vou me meio para cá. Então, aqui no caso. Está aqui a marginal de x e está aqui a marginal de y. Olhando só para essas duas, não tem nada que me diga como é que eu vou combinar as duas, ou trabalhar com as duas, para eu voltar para a conjunta. Não tem nada que me diga como é a conjunta, qual é a relação das duas do x com y. Então eu preciso de mais uma informação. Se eu disser que elas são independentes, isso é uma informação a mais. Aí essa informação a mais permite que eu ache a conjunta, que é simplesmente eu fazer o produto das duas, né? Para cada par ordenado que eu vou montar, x0, y0, aí multiplica os dois valores, x0, y1, multiplica os dois valores, x0, y2, multiplica os dois valores, assim vai. Então, para cada par, eu multiplico. Se eu não tiver essa informação, aí eu vou precisar de alguma outra para montar essa minha conjunta. Passando aqui, então, aqui eu... Tá, né, já falou. Da mesma forma como eu tenho a minha função densidade conjunta, a gente tem também a distribuição conjunta. No caso de uma única variável, a gente trabalhava qual é a probabilidade do x menor ou igual a um determinado valor, e acumulava tudo até aquele valor x. Né? Agora a gente está com duas variáveis aleatórias, então qual é a probabilidade do x menor ou igual a um determinado valor, x, e a variável aleatória y menor ou igual a um valor y aqui. Então, vou acumular tudo nos dois sentidos. Né? De menos infinito até esse x e no outro sentido de menos infinito até esse y. Então, pensando aqui no gráfico aqui do plano dos meus possíveis resultados. Né? Aí só tomem cuidado para quando estiver trabalhando com conjunta. Esse plano aqui que aparece, ele não contém as probabilidades. Esse plano aqui, ele tem apenas os pontos que são os possíveis resultados, né, do meu experimento, do meu conjunto aí das duas variáveis aleatórias, basicamente meu espaço amostral. Nesse plano está o meu espaço amostral. Para que eu uso esse plano que tem só o meu espaço amostral, não tem as probabilidades? Para eu saber o que eu estou acumulando, que parte eu tenho que trabalhar. Né? Então, a minha função de distribuição conjunta, eu dou um ponto, que é aquele x, y, e eu pergunto qual é a probabilidade para qualquer coisa no x abaixo da reta, né, horizontal que passa nesse ponto, e no y à esquerda da reta vertical que passa nesse ponto. Então, essa área cinza aqui são resultados que estão dentro do que eu estou perguntando com a minha distribuição conjunta. Então, eu vou acumular nos dois sentidos aqui até essa linha, até essa reta aqui, né? E essa outra reta. Né? Então, aqui eu identifiquei o que eu estou fazendo, até onde eu estou trabalhando. E as probabilidades? Aí eu vou acumular as probabilidades para cada pontinho desse aqui. Então, qual é a probabilidade desse, mais a probabilidade desse outro, mais a desse, mais a desse, mais a desse, e assim vai. E aí, então, a gente tem... Cadê? Tá, então, essa somatória, achei que tinha aqui um outro termo. Essa somatória, tá? Minha conjunta tá nesse caso aí. E aí tem algumas propriedades, né? Assim, toda vez que eu pegar e pedir a minha distribuição conjunta, que para uma das variáveis eu coloque infinito lá, ou seja, para y, nesse caso aqui, x até esse valor, y até infinito. Significa que o meu y, qualquer valor para ele, satisfaz. Então, quando eu faço isso, eu acumulo para todo mundo no y
eu tenho a marginal da distribuição do x. Mesma coisa se eu fizer no y. Se eu botar x, pro, botar infinito para o x, significa que qualquer valor de x eu vou acumular. Quem vai definir aonde eu paro é o meu y. Então eu estou na marginal do y. Então as funções marginais da distribuição de x e y vão depender de eu colocar o mais infinito na minha distribuição para a variável vetorial x ou para a variável vetorial y. Então vai ser eu acumular no limite do y indo para infinito para achar a marginal de x, no limite do x indo para infinito para marginal de y. E algumas outras observações a gente tem. Então, toda vez que eu botar infinito para os dois, eu vou estar acumulando tudo. Então, isso vai dar a probabilidade máxima, que é 1. E sempre que eu colocar menos infinito para qualquer uma das duas, significa que eu zero tudo. Então, não tem como o x ser menor do que menos infinito. Isso invalida qualquer coisa para y. Não importa se eu estou botando valores de y que podem ou não ocorrer. O x eu sei que nunca vai ocorrer. Nunca vai sair um valor menor do que menos infinito. Então isso zera tudo. E aí isso aqui está relacionado com aquela ideia da minha distribuição, dela partir do zero, né? E ir crescendo até chegar no 1. Então se eu pensar aqui no meu plano, aqui, né? Então menos infinito, mais infinito está para cá, né? Então para cá as minhas probabilidades partem do zero e elas vão crescendo. Lógico que não vão crescer de forma linear em todo o plano, tá? Mas elas vão crescer. E à medida que eu vou andando nessa direção daqui, de mais infinito, né? Que eu vou andando nessa direção, eu vou aumentando a probabilidade até ela chegar no máximo de 1. Ela vai chegar no 1 quando tiver coberto todos os possíveis valores, né? Então, estou pegando pensando assim, eu estou pegando esse quadrado aqui, esse retângulo aqui cinza, né? Pegando essa pontinha e empurrando para cá, então diminuindo ele, aí dá zero. À medida que eu vou puxando e vou aumentando, ele vai pegando uma área maior, né? E aí, quando ele está pegando uma área maior, ele está acumulando mais coisa, está tendo mais probabilidade sendo somada. E isso vai até chegar no máximo de 1. Se for para mais infinito, isso vai dar 1 máximo. Uma outras características são importantes, que é essa que está bem aqui, antes de a gente pegar esse exemplo, tá? É que quando eu estou dentro de um intervalo para x e y, eu posso trabalhar com a função de distribuição. Então, lembrando lá do caso de uma única variável, se a gente perguntava, olha, qual é a probabilidade do meu x entre x1 e x2, né? Então, isso aqui a gente pode fazer lá pela densidade, fazendo exatamente a somatória do x de x1 até o x2. Ou a gente pode fazer pegando a distribuição, né? Então, a distribuição lá no x2. Então, minha distribuição lá no x2, o que ela fez? Ela acumulou tudo de menos infinito até o x2. Só que ela acumulou uma parte que eu não quero, que é a parte que é menor do que x1. Então, se essa parte menor que x1 eu não quero, eu vou e subtraio, né? Distribuição no x1. À esquerda do x1. Então, a gente pode trabalhar assim quando a gente está com um intervalo e eu estou nos dois e eu tenho a distribuição. Para o caso contínuo, isso aqui ainda ajuda bastante a fazer as contas. O que eu tenho agora? Eu estou agora na conjunta. Eu estou perguntando qual é a probabilidade do meu x, do x1 até o x2 e o meu y
de um y1 até um y2. Só para tirar aqui, para ficar igual lá no livro, não tenha, não tem a igualdade aqui. Então, estou nesse caso. De novo, lá pegando o plano de possíveis resultados, né? Tem isso aqui. Aqui meu x aqui. Aqui meu y. Eu vou definir um. Se eu pegar a minha distribuição, né, um determinado ponto bem aqui, é tudo que está aqui para baixo. Se esse ponto aqui, então, for o meu x2, y2, essa área aqui, ela vai conter todos os possíveis resultados. E se eu somar a probabilidade de todo mundo aqui dentro, eu vou ter exatamente a, a minha distribuição conjunta, né? Para x2 aqui. Ficou meio feio, mas aqui. Então, se eu acumular as probabilidades de todo mundo que está aqui na área, nessa área, eu vou pegar para todo mundo, x2 e y2. Só que eu não quero de menos infinito até x2 e de menos infinito até y2, né? Eu quero de x1 a x2 e de y1 a y2. Aí o que eu posso fazer, então? Eu posso cortar daqui o que não me importa, digamos assim, né? Então, se eu pegar, digamos que o meu x1 está bem aqui. Aqui está meu x1. Então, se eu traçar a reta aqui assim agora, né? Deixa eu... Aqui assim, muito mal feito, mas... Tá aqui agora. E pegar a área, então, desse ponto, né? A área agora que vai estar compreendida aqui. Essa parte aqui, marcada de cinza, é uma parte que eu não quero, né? Então eu posso pegar e subtrair essa parte que é exatamente o que eu não quero. Então se eu pegar e fizer a minha distribuição lá no x2, y2 e subtrair da minha distribuição no aqui é o x1, né? No x1, y2, o que eu fico? Eu fico só com essa parte aqui, que ainda não é o que eu quero, apesar de tá, já ser uma área menor, mais próxima do que eu quero, ainda não é o que eu quero. O que eu quero a partir, o y, eu quero a partir do y1. E aqui o y está pegando tudo, de menos infinito até chegar no y2, na reta y2. Então, eu não quero tudo a partir daí. A gente vai pegar, então, aonde está o meu y2? Meu y1. Meu y1 está bem aqui. Então, eu tenho uma reta passando aqui no y1, né? Se eu pegar esse ponto como referência, que vai ser o y1 com x2, né? Bem aqui, eu tenho meu x2 com y1.
e retirar tudo que está nessa parte, melhora, porque aí sobra só o que eu realmente quero, que é esse pedaço aqui, né? Então, esse quadradinho bem aqui é o que eu realmente quero. É todo mundo dentro das duas faixas. X entre x1 e x2, y entre y1 e y2. Então eu vou pegar aqui e vou subtrair. Na minha distribuição, agora é o x2 com y1. Só que teve uma parte, que é essa parte aqui. O que aconteceu? Quando eu botei esse primeiro cara, ele estava lá, de amarelo, né? Quando eu subtraí esse segundo termo, ele estava lá marcado de cinza, eu subtraí. Então essa parte aqui ela já foi anulada antes. Quando eu subtraí esse terceiro termo aqui, essa parte marcada de amarela também, marcada de vermelho aqui, ela foi subtraída de novo, né? Essa parte aqui. Então, essa parte que eu não quero, que é do ponto x1, y1 para baixo, ela entrou uma vez, mas depois ela foi subtraída duas vezes. Então, eu fiquei devendo, digamos assim, algo aqui. Aí o que a gente faz para corrigir? A gente vai lá e soma esse pedaço de novo. Então, qual é o pedaço que eu tirei duas vezes? É o pedaço que vai do x1 até o y1. Do x1 e y1 para baixo, né? Então, toda vez que eu tiver num intervalo, x de x1 a x2, y de y1 a y2, eu posso identificar lá no meu plano todos os possíveis resultados que caem para x, y dentro do que eu quero e acumular essas probabilidades, se eu estiver trabalhando com a minha densidade, minha função massa ali, ou se eu tenho a minha função distribuição já pronta, eu posso fazer isso aqui. A distribuição até o x2, y2, menos x1 com y2, menos x2 com y1, e aí soma x1 com y1. Então é isso que está colocado bem aqui. Aí, porque é importante a gente entender esse cara, visualizar aqui no gráfico do plano. É importante para quem, porque em muitas situações, para muitos problemas de variáveis aleatórias conjuntas, a gente vai trabalhar nesse formato de entender ali no meu plano dos possíveis resultados aonde está o que eu quero, para eu saber da onde para onde eu tenho que acumular as coisas, ou da onde para onde eu tenho que integrar as coisas se eu tiver lá no caso contínuo. Então, na maioria a maior parte dos problemas de variável aleatória conjunta, o problema em si significa a gente entender no plano dos meus possíveis resultados, sempre lembrando, aqui, quando eu olho para esse plano, eu não estou enxergando as probabilidades, eu estou enxergando apenas aonde estão os possíveis resultados que me interessam. É isso que eu estou olhando aqui nesse plano. Aí eu identifiquei, ó, tá aqui, é nesse quadradinho aqui, dentro desse quadradinho tá o que me interessa, esse quadrado da área dos possíveis resultados que me interessam. Como eu acumulo as probabilidades desses caras aqui? Aí eu posso acumular com a função densidade, com a função de distribuição, vai depender do que eu quero. Aí, conhecer essa área aqui vai me ajudar a saber o que eu tenho que estar somando, subtraindo e incluindo de probabilidade, né? Essa é a ideia da função de distribuição e, assim, de trabalhar com os gráficos em função conjunta. Até mesmo porque, assim, trabalhar em função conjunta, né? Como a gente está com duas variáveis aleatórias, a representação da minha probabilidade, ela vai estar ali vai ser uma terceira variável, né? Então eu tenho que estar trabalhando com gráficos em 3D, como é esse, aquele, cadê?
que estava na outra página. Eu tenho que estar trabalhando com gráficos em 3D, sim. E aí, trabalhar com gráfico em 3D, assim, não é muito interessante, né? Assim, às vezes acaba mais confundindo, fica tanto, principalmente se for uma variável conjunta que tenha muitos resultados. Aí fica mais complicado a gente ainda visualizar as coisas, né? Então, por isso a gente foca só no plano dos possíveis resultados. Só no plano que tem onde estão os meus. Onde está o meu espaço amostral, basicamente isso. E como a gente está trabalhando com conjunta, com duas variáveis ao mesmo tempo, né? Normalmente eu vou ter problemas que envolvem não só eu perguntar o E para os dois, X isso, e o Y aquilo. Muitas das vezes eu vou estabelecer condições, regras entre os dois, né? E a gente vai aplicar a probabilidade condicional. Então, aqui só lembrando, né? A gente até falou hoje, probabilidade condicional, a probabilidade do A dado B. É a probabilidade da interseção sobre a probabilidade da condição. Se eu estiver trabalhando com variáveis aleatórias conjuntas, probabilidade do X, alguma coisa, dado que o Y, outra coisa. Então, lembrando, nossos eventos aqui, eles vão estar em termos de se for para uma única variável aleatória, vai ser ali uma faixa de valores no meu eixo real, né? Então, x pertencente a c, esse c é uma, um intervalo ali no eixo real. Esse d também é um intervalo no eixo real. A probabilidade do x desse intervalo c, dado que o y está no intervalo d. Aí é o e dos dois, então é a conjunta, como a gente falou agora, dividido pela probabilidade do y desse intervalo. E aqui embaixo é a marginal do y. E a gente pode aplicar isso para tanto para quando eu tiver com variáveis aleatórias, os dois lados de variável aleatória, a probabilidade do x dada a variável aleatória y aquilo, ou quando definindo uma certa condição, no caso aqui que a gente chamou de A, um dado evento A específico. Então, qual é a probabilidade do x dado determinado A? É a mesma ideia, né? Então a probabilidade do x dado A é a probabilidade das duas coisas ocorrer, o E ali, pela probabilidade do A. Qual é a diferença aqui do que a gente já falou antes, porque eu estou colocando aqui? A diferença é que aqui a gente está pensando em termos de função densidade ou função distribuição de probabilidade. Então aqui, a gente trabalhar aqui em cima, a gente estava pensando, olha, tem um evento A e tem um evento B, o resultado dessa continha aqui vai ser um número. Aqui está mais genérico. Aqui olha, eu tenho o x, a variável x, ela tem uma função de densidade de probabilidade, ou função de distribuição de probabilidade. Dado um certo A, como fica essa função densidade, ou essa função de distribuição de probabilidade? É isso que a gente está perguntando aqui, está perguntando de uma forma mais genérica. Né? Então, por exemplo, tem um dado, você jogar desse dado, né, um dado não viciado, e vai ser observado o número. X é a variável que observa o número. Então, a função densidade de probabilidade, a função de distribuição, função massa de probabilidade, né, desse x é aquela lá que a gente já falou antes, né, em várias outras aulas, é um sexto para cada um dos 6 resultados possíveis. Aí acha a função massa de probabilidade para o x, sabendo que o número sorteado não é maior do que 5. Agora foi colocada uma condição, olha, o número sorteado ele não é maior do que 5. Aliás, ele é menor do que 5, né? Não, nem inclui o 5, ele é menor que 5. Então significa que eu joguei o dado para cima e eu sei que não saiu 5 nem o 6. Qual é a função de probabilidade para essa variável aleatória x, que é a face do dado? O que eu vou fazer? Então, para cada resultado possível, então tem para o resultado 1, resultado 2, o 3, o 4, 5, 6, 6 possíveis resultados do dado, né? Para cada resultado possível, eu vou aplicar a regrinha lá da minha condicional. Então, qual é a probabilidade do x sair valor 1, dado que a minha condição lá, né, de que o valor foi menor do que 5. Então,
A interseção dos dois dividido pela probabilidade do x menor do que 5. A interseção dos dois, x igual a 1 e x menor do que 5. Interseção dos dois significa x igual a 1. Aí vai dar 1/6 a probabilidade de x igual a 1. X menor do que 5. Então tem 4 possibilidades. 1, 2, 3 e 4. Vai dar 4 sobre 6, x sobre 5. É 1/6 sobre 4/6. Aí corta lá de 1/6, né? 1/4 essa probabilidade. Uma continha bem semelhante vai aparecer para quando eu calcular para o x igual a 2, para o x igual a 3, para o x igual a 4. 1/4 para todo mundo. E para o 5 e para o 6? Para o 5 e para o 6, eu já coloquei a condição de que não é, né, que o número é menor do que 5. Então, é zero a probabilidade do x5 e é zero a probabilidade do x6. Então, agora eu montei uma outra função densidade. Então, agora eu tenho os resultados, né, para todo mundo, não só para um. Eu não tenho apenas um único valor para um possível caso específico. Agora eu tenho uma função densidade, ou uma função de distribuição, que considera a condição que eu coloquei ali para todo mundo. E aí isso é o que a gente chama de, na minha função, densidade condicional. Ensino. A minha função densidade é a função massa condicional. Né? Da mesma forma, eu posso calcular para a minha função distribuição de probabilidade. Eu vou acumular todo mundo sob a condição desse meu evento A aqui. Sob a condição desse evento A, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha densidade, que já está sob essa condição, e acumular. Trabalhar exatamente como a gente faz, como eu monto uma função de distribuição a partir da densidade. Fazer exatamente isso. Agora, lembrando que essa distribuição que eu vou montar, ela está sob a condição desse evento A. Né? E tudo isso pode ser feito também pensando em termos de duas variáveis aleatórias. Eu tenho a variável x e a variável y. Eu posso calcular a condicional pegando essas duas variáveis aleatórias. Posso calcular essa condicional tanto para a minha função massa quanto para a minha função distribuição. E aí, de uma forma que é mais formalizada, digamos assim, né? Então, toda vez que eu tiver com duas variáveis aleatórias e a condicional de uma dada a outra, em cima eu pego a conjunta e embaixo a marginal de quem é a minha condição. Sempre vai dar essa regrinha, como a gente já falou. Né? Se as minhas variáveis aleatórias forem independentes, aí eu vou ter essa regra aqui. A minha massa ou densidade vai ser o produto das marginais e a minha distribuição vai ser também o produto das marginais. Então, toda vez que eu disser que as variáveis aleatórias são independentes, essa regra ela é válida. E eu posso usar essa regra tanto se eu tenho a minha conjunta para chegar na densidade, nas marginais, que na verdade nem vou precisar usar essa regra. Né? Se eu tiver a conjunta e eu souber que elas são independentes, para eu calcular as marginais, o resultado não vai mudar. Eu vou calcular da mesma forma. Se eu tiver a conjunta e eu não sei se são independentes, eu calculo as marginais e depois verifico se o produto das marginais faz eu voltar para a minha conjunta. Se fizer voltar, elas são independentes. E a terceira situação onde eu vou usar essa ideia de independência é se eu tiver só as marginais e não tem a conjunta. Eu quero encontrar essa conjunta. Se eu souber que elas são independentes, basta multiplicar as marginais e eu volto para cá. Volto não, acho a minha função conjunta. Tá? Aí isso vale tanto para a densidade ou massa, quanto para a distribuição. Um exemplo aqui, eu tenho esse espaço amostral aqui, meu x, meu y, as duas variáveis aleatórias. Cada pontinho desse é um possível resultado com uma probabilidade diferente de zero. Né? Os outros que não estão marcados aqui, porque a probabilidade é zero, não podem ocorrer. Eu quero achar a conjunta aqui para eles, quero trabalhar com a conjunta deles. Então, aquele gráfico
A descrição do problema está aqui. Então, eu tenho um par ordenado XY, onde esse par ordenado XY ele segue a regra de que a soma do x com y em módulo, o módulo do x com o módulo do y, tem que ser menor ou igual a 2. Então, esses pontos aqui marcados, eles me dão exatamente isso. A soma dos dois é menor ou igual a 2. Né? Então, o módulo do 2 com 0 vai dar 2. Então, é igual. O módulo do 1 com 0 vai dar 1. O módulo do 1 com 1 vai dar 2. E assim vai. Então, todo mundo aqui segue essa regra. Aí isso me dá 3 resultados possíveis. E eu sei que para esses 3 resultados possíveis, cada um dos possíveis resultados é equiprovável. Então, significa que eu estou pegando a probabilidade máxima dividindo por 13. Então, 1 sobre 13 para cada um. Todo mundo tem a mesma chance de ocorrer. E a gente quer as marginais de x e y e quer a condicional do x dado y igual a 1. E a pergunta é se x e y são independentes. Então, primeiro, a marginal de x e y. A marginal de x e y é, primeiro, identificar qual é a faixa de x e y. Aqui está a descrição da função conjunta. Então, para cada x e y no intervalo, lá na faixa, que a soma do módulo dos dois é menor ou igual a 0, é 1/3. Para qualquer outro caso, 0. Meu x e o meu y. O x, ele varia de 1, olhando aqui, né? O meu x, ele varia de -2 até 2, e o y também varia de -2 até 2. Essa é a faixa. É o que a gente vai calcular para cada possível resultado, as marginais. Então, no x, eu posso ir de -2. Quando eu estiver no -2, quais são as possibilidades para y? Então, meu x menos 2, tá bem aqui, a possibilidade é só com y igual a 0. Né? Então, só tem a probabilidade dele para somar, que é 1 sobre 13. Cadê que passei aqui? 1 sobre 13. Para o meu x menos 1. Para x menos 1, agora eu tenho 3 valores possíveis. O x menos 1 também aqui. X menos 1. É x menos 1 nesse ponto aqui, é x menos 1 nesse ponto, é x menos 1 nesse ponto, nesses 3 pontos. Soma a probabilidade dos 3, que é 1 sobre 13, 3 sobre 13. Né? Para o meu x0, eu tenho agora 5 possibilidades. X0, tá bem? O 0 tá bem aqui, o x tá bem aqui. E aí tenho 5 possibilidades. 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0 menos 1, 0 menos 2. A soma dos 5, 5 sobre 13. Para o x1, a mesma coisa, 3 possibilidades. Somos 3, 3 sobre 13. E para o x2 só tem essa possibilidade, 1 sobre 13. Então isso me dá a marginal do x. A marginal do y, como a figura que se eu girar não vai ocorrer nada, vai ficar a mesma coisa, né? Todo mundo aqui provável vai dar o mesmo resultado, mesma ideia, né? Para o y2 só tem esse ponto, 1 sobre 13. Para o y1 só tem esses 3, é 3 sobre 13. Para o y0 tem esses 5, 5 sobre 13. Para o y-1 tem esses 3. Para o y-2 só tenho esse cara, né? Bem semelhante lá. Então, a marginal de y fica igual a marginal de x nesse formato aqui. Taxas marginais. De uma forma mais compacta, poderia escrever assim, mas é só uma forma de representar diferente. A próxima pergunta. Qual a probabilidade, qual é a marginal de x, né? Deixa eu voltar lá. Qual a marginal de x dado y igual a 1? Então, agora saber qual é a densidade marginal de x dado y igual a 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai fixar o y igual a 1.
Então, qual é a probabilidade do x alguma coisa, dado que y é igual a 1? E esse x alguma coisa pensando em todos os valores possíveis para x, de menos 2 até 2. Pela nossa regrinha, em cima é a conjunta, então a conjunta para qualquer x quando y é 1, e embaixo é a marginal do y para esse valor 1. A marginal do y para esse valor 1, está até aqui, para esse valor 1, 3 sobre 13. Então aqui embaixo, 3 sobre 13 que está aqui em cima, embaixo. E em cima, eu quero para todo mundo, para quando eu fixo esse 1. Quando eu fixo esse 1, para todo mundo, o meu x, como eu estou dividindo 1 sobre 13 para cada um, né? Aqui. Bora pegar lá para entender aqui. Né? Eu estou aqui, eu estou no x, eu fixei que meu y é igual a 1. Então, quando eu fixo que meu y é igual a 1, eu estou aqui. E aí tem apenas 3 possibilidades, então, para o meu x. O 1, o 0 e o menos 1. Então, são essas 3 possibilidades. Para cada um deles é 1/3. Para quando o x é menos 2 é 0, porque não tem como ser x menos 2 e y1. E para x2 também é 0, porque não tem como ser x2 e y1. Então dá 1/3 para cada um daqueles 3. E fazendo a continha aqui vai dar 1/3. Então é 1/3 para os possíveis resultados de x, que são menos 1, 0 e 1. Para qualquer outra coisa, é 0. Então, e aí eu observando bem que diferença. Né? A marginal do x dá exatamente igual a essa aqui do y, tá? Então, bora olhar bem aqui para ficar mais fácil. O x pode ter 2 e menos 2, 1/3, a probabilidade. Menos 1 em 1, 3/3. No 0, 5/3, não, 13 avos, né? 5 sobre 13 avos. E qualquer outro valor é 0. Então, 2, menos 2, menos 1, 1 e 0. Meu x vai se comportar assim. Quando eu coloco a condição de que o y tem que ser igual a 1, eu modifico essa função aqui. Inclusive, eu modifico quais os possíveis valores que x pode ter. Então, x não vai mais poder assumir valor 2 e nem menos 2, porque isso vai fazer violar lá a regra de que a soma do módulo 2 tem que ser igual a 2. Então, não tem como ter 2, x2, y1 ou x menos 2, y1. Então, para esse cara que antes, lá na marginal, ele existia uma probabilidade, agora vai ser 0 a probabilidade para ele. E para os outros que ainda podem existir, essas probabilidades mudam. Inclusive, elas ficam com valores maiores agora. Né? Então, passa a ser... Cadê o... Ah, tá aqui. Não. Aqui tá. Então, só tem agora menos 1 em 1, 1/3 a probabilidade. Para qualquer outro caso, 0 a probabilidade. Aí essa é a minha função densidade do x condicional ao caso de que o y é igual a 1. A última pergunta era se x e y são independentes. E a resposta é que não, que eles não são independentes. E para saber que eles não são independentes, a gente pode fazer a conta, né, a multiplicação. Então, por exemplo, para x, aqui, para quando o meu, deixa eu pegar aqui, pegar aqui um ponto. Então, por exemplo, o ponto 0, 0. O ponto 0, 0, ele é 1 sobre 13 avos, a probabilidade dele. Se ele for independente, significa que se eu pegar a probabilidade do x igual a 0 e multiplicar com a probabilidade do y igual a 0, tem que dar 1 sobre 13. Só que quando eu pego a probabilidade do x igual a 0, a probabilidade do x igual a 0 é 5 sobre 13. E a probabilidade do y igual a 0 também é 5 sobre 13. Então vai dar 25 sobre 13 ao quadrado, que não vai dar 1 sobre 13.
Então, como o resultado dá diferente do produto, então eles não são independentes. Então, se eu quiser checar se são independentes, basta eu pegar um ponto em que não dá o produto. E automaticamente eu já sei que eles são, que eles não são independentes. Estou aqui? Até aqui? Ainda estão aí? Aqui. Tá. Aqui, a continuação aqui no livro, ele já entra para variáveis aleatórias na parte de funções e expectância de variáveis aleatórias conjuntas. Antes de a gente passar para essa parte, a gente vai, na verdade, pular aqui para variáveis aleatórias contínuas. Porque tudo que a gente falou se aplica à variável aleatória contínua, só que a mudança vai ser que a gente não vai acumular somando, a gente vai acumular pela integral das minhas funções. Então, aqui, no meu caso da variável aleatória contínua, o que vai ocorrer? Eu vou ter também um plano, igual como tinha no caso discreto, com os possíveis resultados. Toda vez que eu quiser acumular uma coisa, eu tenho que verificar a faixa da onde para onde eu estou trabalhando e, em cima disso, somar tudo que está ali. Né? Então, só que o que ocorre? No caso discreto, eu vou ter aqui alguns possíveis resultados. Para cada um desses possíveis resultados, eu vou ter ali probabilidades, vão ser alturas aqui no. Se eu fizer o gráfico em 3D, como a gente tinha lá no. Cadê aquela primeira figura lá? Peraí, deixa eu. Não tá certo aqui. Tá, essa figura aqui, você estava procurando. Então, aqui no caso discreto, para cada possível resultado, eu tenho ali uma setinha, ó, esse cara em cima dele. A altura dele me dá a probabilidade e eu vou lá e somo essas probabilidades. Ou na minha tabela tem lá os valores para cada possível resultado, são as probabilidades. Ou eu vou ter uma função que me ajuda a saber os resultados para cada possível resultado. Que é exatamente aquela ideia lá da função densidade. Da função densidade. Né? Só que no caso contínuo, a gente tem que lembrar que no caso contínuo, isso aqui sempre é igual a zero. Né? Então, por caso contínuo, eu não tenho um valor específico, um resultado, exatamente um resultado com probabilidade diferente de zero. Eu preciso trabalhar com intervalos de valores. A mesma coisa vai ocorrer no caso conjunto. Se eu perguntar isso aqui, o resultado também vai ser zero. Qual é a probabilidade do x, da variável x, que é contínua, assumir exatamente o valor x, e o y, que é contínuo, assumir exatamente o valor y. Isso aqui também vai dar zero. Então, no caso contínuo, a gente trabalha com intervalos. O meu x vai estar no intervalo de um x1 até um x2, e o meu y também vai estar no intervalo. Então, é isso que a gente vai trabalhar no caso contínuo. E aí, a minha densidade, ela vai ser dada lá com uma única variável, né? Eu tinha apenas uma única variável x, e eu queria saber isso aqui, o que a gente fazia? A gente integrava do x1 até o x2 a minha função densidade. Aí essa integral me diz que basicamente eu tenho ali a minha função densidade, uma única variável, eu tenho apenas aqui o eixo real,
os valores de x pertencente ao real, né? E aqui nesse outro eixo já é a minha função densidade. Aí eu vou ter ali uma função densidade. Quando eu pego do x1 até o x2, a minha probabilidade é essa área aqui. Então, essa integral aqui em cima é exatamente essa área. Com funções conjuntas, é exatamente a mesma ideia. O que muda? O que muda é que agora os meus possíveis resultados não estão na reta real. Eles estão no plano que é real com real. Aqui o meu x real e aqui meu y também real. Então, aqui nesse plano, os meus possíveis resultados, né, meus resultados aqui, eles são, eles definem uma área, né? Como está falando agora, quando eu definir um determinado evento, eu vou definir aqui uma área. Essa área é os possíveis resultados que me interessam. Eu quero a probabilidade deles. Então, a probabilidade deles aqui vai ser eu acumular tudo que está aí dentro. Então, acumular tudo que está aqui dentro significa que, para o caso contínuo, fazendo analogia com o que a gente estava aqui agora, no caso de uma única variável, né? Aqui eu tenho a função contínua passando em cima, essa função contínua, ela, nos limites que eu quero, com o meu eixo real aqui, dá uma área. Se eu pegar aqui, a minha tem uma função contínua passando por cima de tudo aqui. O limite dessa área com o plano e a função que está passando por cima vai me dar um volume. Então, esse volume é que é a minha probabilidade. Aí, esse volume, a gente vai calcular pegando essa integral aqui. Então, o volume, a área, usando uma função contínua, a gente calcula pela integral, por uma integral. Se eu integrar em dois sentidos, eu pego o volume. Então, eu vou integrar esse meu Azinho aqui, exatamente a área que eu quero. Então, meus resultados. Então, vou integrar em x e vou integrar em y, dentro dessa área. É a integral dessa conjunta, que vai dar o volume, é que vai me dar a probabilidade. Então, a ideia é a mesma, assim, é o mesmo conceito que a gente já viu lá com uma única variável, unida aos conceitos do que a gente está falando agora de conjunta. A diferença básica é que agora não, a minha probabilidade é um volume. E para calcular esse volume, trabalho com duas integrais. Né? Respeitando também os axiomas da probabilidade. Então, se eu acumular tudo, e aí no caso aqui de integrar de menos infinita a mais infinita nas duas variáveis, eu vou chegar no máximo que é 1, não posso ter probabilidade maior do que 1, eu não posso ter probabilidades menores do que zero. Se eu pegar a minha função, o meu x, um determinado intervalo de delta, esse delta muito pequeno, numericamente eu vou ter ali a minha função naquele x específico, que é minha função delta lá. No caso da conjunta, a mesma ideia. Pegando um exemplo aqui. Então, eu tenho essa função conjunta. Meu x e y, a função densidade é x mais cy ao quadrado, esse c é uma constante, sendo que meu x pode variar de 0 a 1 e meu y pode variar de 0 a 1. Qualquer outra coisa fora desses intervalos é zero. Então aqui, quando eu coloco x de 0 a 1, y igual a 1, a gente fixou da onde para onde podem ocorrer nossos resultados. Então eu estou trabalhando, a gente está trabalhando aqui num plano
e vai tá bem que assim, né? Aqui no x vai até 1 e aqui no y vai até 1. Então, meus possíveis resultados estão dentro desse quadrado aqui. Qualquer coisa fora daí é zero a probabilidade. Então, a minha função, aquela minha função aqui, x mais cy quadrado, é uma função que passa aqui por cima desse quadrado. Se eu pegar o volume de tudo, essa base vezes a altura com a função, pegar todo esse volume vai dar no máximo 1, porque é a probabilidade. E a minha função, ela não fica abaixo desse meu plano, né? Ela não assume valores negativos, ela sempre vai assumir valores maiores ou iguais a zero. A primeira pergunta, qual é o valor dessa constante C? E a segunda pergunta é qual é a probabilidade do x estar nessa faixa de 0,5 e y de 0,5? Então, para responder a primeira, é aquela ideia de se eu integrar tudo em todo o espaço até 1, em todo o espaço nas duas variáveis, tem que dar um resultado. E aí a gente pega então a função para integrar. Então, no x varia de 0 até 1, no y varia de 0 até 1, a minha função é a mesma sempre para todo mundo, e sai resolvendo, né? Então, resolve na primeira, resolve na segunda, e vai substituindo até chegar no resultado aqui. Então, esse resultado final aqui da integração tem que ser igual a 1. E aí, com isso, eu isolo o C, meu C é igual a 3,5. Então, aquele meu C ali tem valor 3,5. Agora que eu sei o valor do C, eu posso fazer perguntas mesmo de qual é a probabilidade disso e daquilo. Porque agora está completa a minha função. Né? Então, qual é a probabilidade do x de 0 até meio, do y de 0 até meio? Então, esse x de 0 até meio, de y até meio, significa, olha, eu estou querendo agora, é isso aqui. Permitindo que o meio está bem aqui, e o outro meio está bem aqui também. Então, o que eu quero é essa área aí. Essa área não, desculpa, eu quero o volume que está compreendido entre essa base que é dada por esse quadradinho aqui agora, de 0,5, 0,5, e a função que passa aqui por cima. Qual é a função que passa aqui por cima? Aquela função lá, de x mais c, que o c a gente já calculou, é um terço, né? 2, 3 meios. Então, x mais 3 meios vezes y ao quadrado. Essa é a função que passa em cima. Aí, achar esse volume, então, é integrar no intervalo lá. Então, meu x de 0 a meio, meu y de 0 a meio, a função x mais 3 meios y ao quadrado. Aí, daqui em diante é integral, né? Cálculo 1, 2, né? 3 sobre 32, o resultado dessa integração. Eu também tenho as marginais. A minha marginal de x significa que o y, qualquer valor dele, está valendo. Né? Lá no caso discreto, eu acumulava pela somatória para qualquer valor de x. Né? Para qualquer valor de y, desculpa. Quando eu estou calculando a marginal de x, acumulo para qualquer coisa de y. Né? No caso contínuo, aquela somatória lá vai ser integral. Né? Então, a integral de menos infinito a mais infinito no y, porque eu quero x. Eu quero a marginal de x. Eu quero a marginal de x, no final tem que sobrar x como variável. Então, eu integro em y. Significa que eu estou pegando tudo que é possível de y, e no final o y vai sumir, porque eu estou integrando nele. Né? Minha coisa, eu quero a marginal de y. Então, o y tem que ser a variável que vai sobrar no final, na função. Então, eu vou integrar em x, porque o x não importa, qualquer coisa para ele vale. Então, estou integrando nele tudo, e no final vai sumir o x. Né? Então, por exemplo, 5 sobre 15, achar as marginais. Então, minha marginal para o x, pega aquela função lá, x mais 3 meios ao quadrado, integra em tudo que é impossível, que é o de 0 até 1 para o y. Aí faz as continhas, né? Integrando, usando.
integrando para o y, faz a conta, x mais meio. Então, essa é a marginal de x, que depende, né, de x. Então, minha marginal de x mais meio, quando x está entre 0 e 1, 0 qualquer outra coisa. Minha marginal para o y é a mesma função, que é aquela conjunta, só que eu vou integrar em x. O intervalo para x é de 0 a 1. A minha variável aqui agora é o x, né, na qual que eu estou integrando. Eu vou trabalhar na integração para o x. No final vai restar 3 meio y quadrado mais meio. Exatamente, sobrou o y, porque eu estou dependendo ainda do y. Aí minha função marginal de y, 3 meio y quadrado mais meio, e o y pode variar de 0 até 1. Outra parecida aqui. Então, tem x e y, duas conjuntas, que tem essa função densidade. Né? O y, não, os valores variam de 0 até 1, com uma condição que é a seguinte. O y varia de 0 até x, e o x vai até 1. Então, basicamente, eu não posso ter valores de x, de y maiores do que x. Né? Meu y tem que sempre ficar abaixo do x. Aí, essa regra aqui, ela, que a gente tem que entender que, assim, no primeiro caso lá, né, a minha regra que dizia, cadê? Não é para cá assim. Olha, os possíveis valores de x são esses: x de 0 até 1 e y de 0 até 1. Isso aqui vale. O x pode assumir qualquer valor de 0 até 1 sem se importar com y. O y pode assumir qualquer valor de 0 até 1 sem se importar com x. E aí a gente definiu, então, entendeu? Olha, esse quadrado aqui. Na nossa próxima função, existe agora uma relação do x com y. Que, olha, eles variam de 0 até 1, sendo que o y tem que ser sempre menor do que x. Então, como y tem que ser sempre menor do que x, significa que se eu pegar ali, olha, o meu plano aqui, de 0 quadrado, de 0 até 1, 0 até 1 é esse daqui, igual a gente tinha desenhado agora. Só que se eu pegar todo mundo aqui, eu vou ter pontos, por exemplo, bem aqui assim, em que o y é maior do que o x. Isso não pode acontecer. Eu tenho que ter sempre um valor de x menor do que o y. Aliás, do y menor do que x, né? Sempre do y menor do que... Cadê? Y menor do que x aqui. Então, o que a gente vai fazer? Aqui está a reta que é y igual a x. Então, essa é a reta y igual a x. Abaixo dessa reta, qualquer valor de y é menor do que x. Acima dessa reta, qualquer valor de y é maior do que x. Então, essa reta separa exatamente o que eu quero. Está aqui o quadrado original, de 0 até 1, 0 até 1, mas eu não quero todo mundo aqui, eu quero y menor do que x. Aí, essa reta aqui, y igual a x, me ajuda a ver onde está isso. Então, o que eu quero é acumular, aliás, meus possíveis resultados eles estão nesse quadrado aqui. E a função, que é aquela cx ao quadrado y, ela passa aqui em cima desse triângulo, né? Desse triângulo aqui. Fora dele, tudo zero. Então, qualquer ponto aí está dentro do que eu quero. Então, esboçar, a primeira aqui é esboçar no plano XY, essa imagem, é isso. Achar a constante C, aí achar essa constante C, igual como a gente fez agora, 1 é só integrar a minha função de menos infinita a mais infinito. Só que aí aqui entra, começar a ter os cuidados, né? Eu vou integrar primeiro em Y, nesse caso aqui. Escolhi integrar primeiro em Y. Como eu vou integrar primeiro em Y, o Y varia da onde para onde? O Y não varia de 0 até 1.
ele varia de 0 até x, né? Ele pode até assumir um valor 1. Mas se o y também tiver valor 1. Aliás, desculpa, o y ele pode assumir valor 1. Mas se o x assumir valor 1. Então, o meu y ele está condicionado ao x. Ele pode assumir valor 0,9 se o x for 0,9 ou mais. O meu y pode assumir valor 0,2 se o x for 0,2 ou mais. Se meu x estiver abaixo, estiver em meio, o y não pode assumir valor 0,7, por exemplo. Então, o meu y está limitado pelo x. Então, por isso a minha integral aqui para o y, ela vai de 0 até x. Depois, quando eu vier para a segunda integral, a restrição lá do y menor do que x já foi resolvida, já foi colocada aqui. Aí o meu x está livre para variar de 0 até 1. Então, como é assim, a ideia do intervalo, da onde para onde eu vou integrar, ele vai entrar exatamente aqui. Essa parte aqui de eu analisar o meu plano para saber da onde para onde eu vou integrar, eu vou considerar aqui. Feito isso, é o processo de integração. Então, a primeira integral aqui vai dar c sobre 2x a quarta. A integra em x agora, c sobre 10, resultado final. Aí c sobre 10 igual a 1, então meu c igual a 10. Aí achei o c. Essa mesma regrinha aqui, que a gente foi aplicada aqui, para esse problema específico, para essa função, sempre isso vai ter que ser observado. Né? Então, eu quero as marginais de x e y. Então, minha marginal de y. O y ele pode variar de 0 até 1. E eu vou integrar, eu quero a marginal de y, eu vou integrar no x. Assim, de forma genérica, integrar no x de menos infinito mais infinito. Mas o meu x ele não está livre para assumir qualquer valor. Ele depende do y. Então, o meu x ele vai ser integrado de y até 1. Aquela função lá, né, que é 10, você deu 10, né? Que é 10x ao quadrado y. Né? Então, 10x ao quadrado y. Aí, resolvendo a integral, 10t esse y, 1 menos y a terceira. Então, meu y pode assumir valores de 0 até 1 com essa função nesse intervalo. Né? A marginal de x está aqui em cima. Né? A mesma ideia, eu pego a minha conjunta, como eu quero a marginal de x, eu vou integrar em y de menos infinito a mais infinito. Mas o meu y não está ali para variar de 0 a 1 da forma que ele quiser. Aí ele depende do x. Então ele vai ser de 0 até x. Aquela função lá, 10x ao quadrado y. Aí resolve a integral 5x à quarta. Eu quero saber se as duas funções são independentes. Se elas forem independentes, significa que basta multiplicar as duas para eu voltar para o original. Se eu multiplicar as duas aqui, eu não consigo voltar para o original. Então, eu já sei que elas não são independentes. A gente está próximo de finalizar, já está aqui a aula, só mais 2 minutinhos. Então, a probabilidade do y menor ou igual a x sobre 2. Eu posso fazer pegando a marginal de y, integrando de 0 até... Aliás, desculpa, aqui eu nem posso, porque eu estou usando o x aqui. Eu quero a probabilidade do y menor ou igual a x sobre 2. Então, quando eu coloco aqui menor ou igual a x sobre 2, eu estou agora colocando mais uma restrição para a área que eu vou analisar. Né? Então, se a gente pegar de novo aquele gráfico lá, então essa reta aqui é a reta x igual a y. Essa outra reta é a reta y igual a x sobre 2. Eu quero valores de x menores ou iguais a x sobre 2. Então, é esse outro triângulo bem aqui. Aí, como é que eu vou colocar esse triângulo lá na minha integral? Usando exatamente a regra
que o y tem que ir no máximo até x sobre 2. Então, a probabilidade do y menor ou igual a x sobre 2. Então, pega a minha conjunta, vou integrar nas duas variáveis. O x está livre para variar no máximo que ele puder. E o y está restrito a 0 até x sobre 2. Terminando as substituições, então a minha função é 10x ao quadrado y. Meu x pode ir de 0 até 1. A restrição aqui, y, até x sobre 2 também aqui. Aí a gente resolve integrando. É a última para a gente finalizar aqui, né? E se for a condicional, o y menor ou igual a x sobre 4, dado que o y é menor ou igual a x sobre 2. É a minha conjunta, é a interseção dos dois aqui, né? Porque não vai dar conjunta porque é y com y. Né? É a interseção dos dois sobre a condição. Essa condição, inclusive, foi o que a gente calculou aqui em cima, né? Então, que é 1/4. É a mesma conta aqui embaixo. Só que agora eu estou aqui. Y menor ou igual a x sobre 4, y menor ou igual a x sobre 2. Esse aqui vai dar um triângulo, esse aqui vai dar outro. Eu tenho que pegar o triângulo que dá a interseção dos dois. O triângulo que dá a interseção com os dois, aqui, essa reta é x sobre 2. Se eu pegar a reta y igual a x sobre 4, ela vai dar mais baixa aqui. Então, ela vai dar um outro triângulo menorzinho aqui. Como eu quero as duas coisas ao mesmo tempo, y menor ou igual a x sobre 2, y menor ou igual a x sobre 4, então a interseção dos dois vai dar no triângulozinho menor. Então essa interseção aqui em cima vai ser eu trocar por y menor ou igual a x sobre 4. Quando a gente fizer essa troca, tá, então aqui, né? Esse cara aqui. Essa probabilidade do y menor ou igual a x sobre 2, que dá 1/4, inclusive já substituiu. Era isso tudo dividido por 1/4, aí invertendo, né? 4 vezes a probabilidade do y menor ou igual a x sobre 4, que é a interseção aqui de cima. Aí esse cara aqui, esse y menor ou igual a x sobre 4, aquela mesma ideia. Então isso vai limitar a integração do y. Então meu y pode ir de 0 até x sobre 4. E o x vai poder ir de 0 até 1. Aí resolve a integral, né? No caso aqui 1/4, que é a minha probabilidade para esse caso. Então quando a gente vai trabalhando com conjuntas, as probabilidades elas podem vir nesse formato de eu colocar as duas variáveis relacionadas dessa forma aqui. Y menor ou igual a x sobre 4, x maior do que tanto y, x entre meio y e o dobro de y. Enfim, eu posso estar relacionando os dois. Assim como as coisas podem estar também na condicional. Então, essa relação das duas variáveis aleatórias, elas vão entrar exatamente na hora de definir da onde para onde eu vou estar integrando as coisas. E aí ajuda bastante a gente visualizar da onde para onde vai estar integrando, se puder esboçar os gráficos. Né? Os gráficos exatamente para a gente ver essa ideia, poder ver aonde as coisas têm interseção ou não. Né? Por hoje a gente fica aqui. Estudem e continuem. Esse capítulo 5, a gente vai ver tudo o que tem nele, tá? Então, esse capítulo 5 vocês podem ir estudando, vendo os exercícios e anotando as dúvidas. Usem ele como referência para as próximas para as próximas 2 semanas. Né? E aí depois, ainda dá para a gente usar ele mais um pouquinho. Tá? Aí usei esse capítulo 5 como referência para as próximas 2 semanas. Né? Alguma pergunta? Comentários? Professor, eu tenho dúvida com relação tanto ao nosso calendário, né? Por Uhum, exemplo, até quando a gente teria aula, e certo. quantas atividades mais nós faríamos, se o senhor tem alguma. Sim, sim. É, A gente vai, a algo, gente vai, a gente vai parar agora, né, semana de Natal, Ano Novo, tá? Tem recesso.
depois a gente continua, a gente vai até a segunda semana de fevereiro, até antes do carnaval. Tá? E a gente tem mais duas atividades. Uma início de janeiro e outra para final de fevereiro. Para final de fevereiro, para o meio de fevereiro, né? Entendi. Obrigado, professor. Nada. Mais alguma? Tá. Beleza, então estudem. Assim, só lembrando, a ideia é que vocês estudem e a gente use esse horário para tirar dúvidas e ir apresentando as coisas para vocês. Como não estou tendo dúvidas, eu vou apresentando, mas eu estou assim, tentando passar para vocês aquilo que não está lá no livro, tá? Assim, que é mais da experiência de estar trabalhando com isso, de assim, quais são as principais dificuldades, o que é difícil a gente interpretar quando lê no livro. Então, estou tentando passar para vocês mais essa parte, né, das interpretações. Então, leiam o livro, peguem material, vão ter algumas coisas lá que a gente não falou aqui, porque senão a gente não consegue cumprir tudo, mas em caso de dúvida, de alguma coisa que está lá no livro eu não comentei, vocês não conseguiram entender, perguntem, tragam para a aula, vai ser até melhor, tá? E aí, pessoal, até a próxima aula, então. Daqui a pouco, quando o Google disponibilizar o vídeo, eu carrego lá na playlist, tá? Mas... Ok. Professor? Obrigada. Professor? Opa, Alô? pode falar. É só para ratificar se o senhor recebeu o meu e-mail. Ah, sim, recebi. Ah, tá ok, então. Tá ok. Beleza. Um abraço.